paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande no meu coração poder estar aqui conhecendo mais uma parte da minha família em Cristo Jesus, falar dos santos que eu costumo sempre dizer que nós, lá na igreja, declaramos sempre que a igreja em que pastoreio não é uma igreja para frequentar, mas uma família para pertencer. De verdade, a minha igreja é extensão de casa, família. Eu vivo mais dentro da igreja do que dentro da minha casa. Então, para mim, estar em comunhão com os irmãos é muito prazeroso e vocês fazem parte da minha família. Talvez a placa que tem aqui fora seja uma exigência de um CNPJ, de uma instituição de organização, mas a Igreja de Cristo não tem bandeira, não tem CNPJ. Aleluia! É da Igreja do Senhor. Então, nós pertencemos a este corpo, eu brinco que nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e somos irmãos, né? O pai é Deus, a mãe é a igreja e o sangue que nos une é do Cristo Jesus. Todos nós somos de uma família espiritual. E eu louvo a Deus por poder estar aqui. A correria, a agenda, qualquer coisa que seja, de verdade, a honra não é de quem fala. Porque a honra da verdade é de quem fala, não é de quem ouve. No sentido de que estar aqui é muito mais honroso para mim, de poder falar da igreja, que é muito maior do que eu, sem sombra de dúvida, do que vocês estarem me recebendo. Eu sou muito feliz de poder estar aqui, dividir com vocês uma palavra, louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pelo Rafael. É química, né? Química. Rafael Quima. Deus abençoe. No meu telefone eu só veio tenda, que aí dá para mim saber quem é. Obrigado, alegria poder estar aqui, muito honrado de verdade. Você trouxe Bíblia? Ô, glória! Queria convidar você. Eu não trouxe, eu trouxe o que contém, né? Porque o celular não é a Bíblia, ele contém a Bíblia. Então, eu trouxe o que contém. Se você trouxe a Bíblia, o que contém, eu queria que, por favor, você abrisse ela, por gentileza, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria ler a partir do verso de número 32. Se você achou, Glória a Deus. legal, tem na tela aí também, né? Vamos lá, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi contra esse filisteu: não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha o leão e o urso tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será a este incircunciso filisteu, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora. E o que está aí? O Senhor seja contigo. Então me ajuda. Talvez seja a primeira e última que eu peça para você fazer isso, mas com autoridade eu queria que você dissesse para alguém que está ao seu lado essa expressão liberada de Saul para Davi:
que é: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Essa é a palavra do rei para Davi, e a palavra do rei é: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Quanto tempo eu tenho? O tempo que é necessário para trazer aquela mensagem. O tempo que é necessário. Deixa eu falar. Então deixa eu falar para o senhor. Eu preguei essa mensagem lá na igreja 6 domingos. Ô glória! Só voltar 6 quintas-feiras. Fechado. Deixa eu falar contigo aqui então. Mas que hora termina o culto? 9 horas? Tá. Vamos lá. Deixa eu caminhar com você aqui para que a gente compreenda uma grande verdade da vida, e que a vida ela é desafiadora, a vida ela vai propor para nós em alguns momentos dela desafios que nós julguemos não conseguir vencê-los, se olharmos as nossas condições, as nossas capacidades ou até mesmo recursos para poder encarar algumas coisas que a vida pode vir nos apresentar, seja de forma súbita, de uma maneira inesperada, ou seja até mesmo algo que nós venhamos lidando já há algum tempo a fim de vencer, a fim de conquistar aquilo que nós gostaríamos. Verdade que quando eu olho para o texto e observo esta palavra que eu pedi para que você repetisse, que é: vai-te embora e o Senhor seja contigo, a verdade é que a gente precisa compreender que a vida não é feita só de culto, a vida é feita de realidade. Verdade que às vezes seria muito bom se tudo se resumisse a culto ou ambiente de culto. Eu não sei se você tem a sensação de que pelo menos por 2 horas as coisas que lhe afligem parecem não estar te afligindo. Porque este ambiente é um ambiente extremamente espiritual, onde parece que de forma involuntária, por 2 horas a gente se esquece das adversidades. Até quem diga, quando você entra por essa porta e diz assim: deixe o seu problema lá fora e adore a Deus. Eu não concordo com essa fala por um motivo: eu não tenho ninguém lá fora que possa resolver o que está me esperando lá fora. Eu vim para cá justamente por entender que só aqui eu vou encontrar nele aquilo que eu preciso para vencer o que me espera lá fora. Então eu caminho entendendo que eu não deixo lá fora, porque o que está lá fora não está atrapalhando só a minha adoração, está roubando de minha esperança, está roubando de minha expectativa, de alguma maneira está roubando a minha paz. Eu só não deixo que o que está lá fora atrapalhe meu culto. Então eu me lembro do conselho que o Cristo me deu: eu lanço sobre ele a minha ansiedade, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. Então a verdade é, Kima, que eu não deixo nada lá fora, mas quando eu dobro o meu joelho, eu entrego tudo na mão dele e digo: está nas tuas mãos. A verdade é que a vida não é feita só de culto, a vida é feita de realidade. E daqui a pouco alguém vai impetrar a bênção apostólica, e talvez você possa dizer a seguinte frase, dependendo do que lhe espera lá fora: é de volta à realidade. Meu Deus. Talvez de volta a uma realidade familiar, conjugal, de uma crise, de volta a uma realidade de boletos, de dívidas, de desespero, de um filho, de um problema, de uma adversidade, porque nada tão espiritual como Cristo se revelar aos discípulos, como Cristo glorificado em Mateus 17. Nada tão espiritual como eu ser convidado para viver uma experiência singular, subir o monte e ver Cristo num corpo glorificado, ver Moisés e Elias transfigurado, ver a visão daquilo que está sendo para mim revelado, a tenda da lei, a tenda do profeta e a tenda da graça.
olhar para o ambiente e perceber que o ambiente é tão gostoso que eu não estou preocupado se tem tenda para mim. Eu quero fazer tenda para Moisés, eu quero fazer tenda para Elias, eu quero fazer tenda para Cristo, e não importa se para mim não sobre tenda, a glória de Deus está nesse lugar. Eu estou vendo Cristo glorificado, Moisés glorificado. Então nada tão divino como Cristo glorificado. Agora, nada tão real como responsabilidades a serem pagas está no mesmo capítulo. No mesmo capítulo a gente observa um Cristo glorificado, a glória tomando o ambiente e Jesus dizendo para os discípulos: desçamos. E quando eles descem, a primeira coisa que acontece é um escriba parando Pedro na rua e dizendo: tu não paga teu imposto, não? Nada tão humano como Cristo glorificado, e nada tão glorioso como Cristo glorificado, e nada tão humano como um boleto a ser pago. A verdade é que a gente vai precisar caminhar entre o mundo espiritual e o mundo físico, e isso é do cotidiano. Não somos espirituais o tempo inteiro, não podemos ser carnais o tempo inteiro, e a verdade da vida é que a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Não dá para morar no monte, não dá para morar dentro da igreja. Talvez a gente cresça ouvindo coisas que talvez para mim não façam sentido. Por exemplo, fazer uma escala: primeiro Deus, segundo minha família, terceiro a igreja. Eu não consigo caminhar nessa escala de entender primeiro Deus, segundo a minha família, porque Paulo falou para o seu discípulo Timóteo, dizendo: aquele que não cuida da família nega a fé e é pior do que o infiel. Então, cuidar da igreja, não cuidar da minha família, faz com que eu seja um infiel, porque o primeiro cuidado que eu tenho que ter é com a minha família. Esse mesmo Paulo vai dizer à igreja: olha, o solteiro cuida de como agradar a Deus, e o casado de como agradar a sua mulher. Então Deus está estabelecendo que a primeira responsabilidade que alguém que sirva a Ele deva ter é com a sua família. Então a gente precisa compreender que o fato de estar o tempo inteiro dentro da igreja não faz de mim alguém espiritual, não faz de mim alguém crente, não faz de mim alguém que ame a Deus sobre todas as coisas, porque nunca foi sobre fazer, sempre foi sobre ser, e Ele não está atrás de gente que faz, Ele está atrás de você. Então, quando a gente caminha olhando para o texto, a palavra liberada é: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. É saber que o culto vai acabar, eu não vou morar no monte o tempo inteiro, eu vou voltar para casa e tem uma realidade me esperando, e essa realidade precisa saber quem caminha comigo. É essa a verdade que a gente precisa começar a perceber. Não é sobre saber de um gigante que grita no vale, é saber quem caminha comigo. Então, quando eu sei com quem eu caminho, independente do que esteja me esperando lá fora, eu vou desistir, eu não vou parar. Eu vou receber uma palavra, e a palavra que eu tenho é: o Senhor está comigo. Ele não perguntou para mim o tamanho do que eu ia enfrentar quando eu saísse daqui. Eu só precisava ter a convicção de que, independente do que me espera lá fora, eu sei quem caminha comigo. Então o texto vai revelar para nós algumas coisas. Você precisa voltar para casa. A vida não é feita de culto, não é de monte. A vida é feita de realidade. Lá fora tem problemas a serem sanados, resolvidos, e eu vou voltar para minha casa. papai! Mas eu não vou voltar para minha casa como eu cheguei aqui. Eu vou voltar para minha casa sabendo quem está indo embora. Sim, Deus! Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Bom, descrever o cenário aqui parece com que a gente tenha um pouquinho de dificuldade de compreensão para entender algumas coisas, porque o que faria sentido Samuel, ao descrever para nós uma batalha, seria mais simples, de forma resumida e sintetizada. Samuel dizer: teve um gigante que veio aqui, clamou 40 dias, o menino se levantou, foi lá, pegou uma pedra e matou. Pô, que faz sentido Samuel começar o texto falando: e vieram os filisteus e acamparam em Azeca, próximo a Socó.
vieram os israelitas e acamparam no Monte Elá, dependendo da tradução, Carvalho. Aí ele vai falar do local de acampamento, aonde estão as duas companhias, ou as duas companhias de batalha. Os filisteus estão em Azeca, próximo a Socó, e os filisteus agora estão observando o comportamento de Israel, que está em Elá, ou no Carvalho. Então nós estamos falando de dois montes que estão separados por um vale. Por que a gente precisa compreender a geografia do ambiente? O Monte Carvalho ele tem 1,5 km de extensão, tanto de largura quanto de profundidade. Ele forma uma encosta, um desfiladeiro. Então logo, por que Samuel está querendo fazer com que a gente conheça a geografia do campo de batalha? Revelar a nós que Israel está em um beco sem saída, porque para trás do desfiladeiro, ou para trás do monte onde Israel está acampado, é um desfiladeiro, é uma grande ribanceira. Israel, para continuar a sua peregrinação, tem que atravessar o vale, subir a Azeca para continuar a sua trajetória. Então, logo que eu estou em Carvalho, eu não tenho para onde sair, eu só tenho duas opções: ou eu me rendo ao gigante, ou eu encaro o gigante. Não existe a possibilidade de fazer qualquer outra coisa. Não dá para fugir, não dá para recuar, não dá para retroceder, não dá para voltar ou procurar algum lugar para escapar. O que me sobrou agora são duas opções: ou eu me rendo, ou eu encaro. Então essa é a verdade da vida. A vida vai propor para nós alguns problemas que deixarão a nós apenas a opção de se render ou simplesmente, meu Deus, encarar. Bom, pensar que Israel está cercada, o que separa é o vale. Quem clama no vale? Lembra o nome do gigante? Quem lembra? Qual o nome dele? Golias vem da etimologia da palavra Goliá, oriunda da palavra Gol. O nome do significado Golias é aquilo que passa. Perceba que Golias está no caminho, mas não pertence ao caminho. O significado do seu nome é aquilo que passa. Não é que você não entende? Meu Deus! É que existem alguns gigantes que param no nosso caminho simplesmente para que a gente se posicione para encará-los. Porque Jesus amado, eles estão de passagem na vida da gente. Aleluia! A verdade é que eu tenho um oponente que está no meio do meu caminho me pedindo de prosseguir na minha caminhada, mas o nome desse gigante é aquilo que passa. Qual é o nome do gigante? Não, irmão, é aquilo que passa. Poxa, eu acabei de falar. É porque a gente está habituado a ficar olhando para o tamanho do problema. A gente não está enxergando. É isso! Esse Golias aí tem o nome dele é aquilo que passa. E eu queria que você entendesse o que Deus está querendo dizer, ele está dentro da nossa alma, é que se você se posicionar para encarar o que aparece no meio da caminhada, nada vai ficar diante de você, porque tem nome que vai passar. Então o que a gente percebe é que o texto também vai fazer questão de dar para nós algumas informações, e eu estou sintetizando aqui para tentar falar o máximo que eu consiga para que a gente possa caminhar. O texto também, além de falar o local onde Israel está acampado, o texto vai fazer questão de revelar para nós o tamanho de quem grita, a armadura utilizada por quem grita, aproximadamente 3,15 metros, a armadura que ele usa, a ponta da lança pesa 12 quilos, a armadura, o que está por baixo da armadura é feita de bronze assacalado, e só o que está por baixo da capa da sua armadura pesa de batalha. Ele também tem um escudeiro por conta do tamanho, alguém que vai na frente dele com escudo para impedir que alguma lança, alguma flecha chegue diante dele. A questão é que ele faz de forma estratégica 2 vezes ao dia um grito. O grito é de manhã e o grito é tarde. O gigante é roubar a paz de quem ele afronta. E quem é que precisa ter a paz roubada? Quem assume o serviço e quem deixa o serviço. Então é de forma estratégica. Quem acordou para trabalhar
que acorda sem paz, e quem acabou de trabalhar, que vai dormir, precisa não ter paz para dormir. Então ele está minando Israel de tal forma que ele está desestruturando emocionalmente, que quem assume o trabalho não tem paz e quem dorme também não tem paz. É aquela fase da vida que você sai para trabalhar sem paz, volta para casa e não consegue dormir, a mente nunca para, o problema está ali e você não sabe como fazer para resolvê-lo. E a verdade é que ele grita todo dia, dizendo: eu estou aqui, tá? Enquanto você não resolver se posicionar, eu estou aqui, tá? Então assim, aqui já vai a primeira verdade: problemas são feitos para ser resolvidos, problemas não são feitos para ser adiados. Golias não tem o seu tamanho aumentado, desde o primeiro dia até o último dia de grita, ele tem a mesma medida. Golias não cresceu. Qual é o problema? É que quanto mais eu dou brecha e espaço para o inimigo gritar dentro da minha casa, não é que ele cresça, é eu que diminuo diante dele. Meu Jesus! Então funciona da seguinte maneira: observe que ele clama por um tempo, mas chega um período que ele cansa de estar parado. E quando ele cansa de estar parado, o texto vai dizer para nós quem é este que se levanta e vem contra nós. Então Golias cansou de gritar, já que não vem ninguém, a gente avança. Então não é Golias crescendo, é só Golias ganhando território. Ele estava em Azeca, agora ele desce o vale, grita, não vem ninguém, já estou 40 dias gritando. Golias cansou de gritar, já que não vê o oponente, ninguém se apresenta, a gente invade. A vida é assim: toda vez que você procrastinar os problemas e não tem acompanhados, é que um vai chamar o outro e que você vai acabar perdendo território dentro da sua casa. Era só um filho rebelde e você identificou já com 5 e 6, você não tratou com 5 e 6, está querendo resolver agora com 18, que você tinha que ter. Meu Deus! Com 5 e 6, o problema não aumentou, ele estava lá desde o começo, é que você não se posicionou e ele foi ganhando território. A vida funciona assim, a gente precisa começar a compreender que se nós não nos posicionarmos para resolver os problemas, é como alguém que é casado: amanhã a gente conversa, amanhã a gente conversa, amanhã a gente conversa, e essa conversa nunca chega, e o que era para ser conversado vira agressão verbal e ofensa na hora da raiva, porque a gente não tratou o que era pequeno, parece que cresceu, não cresceu, ele tem o mesmo tamanho desde o dia que ele começou, é que faltou disposição de alguém que sentar para resolver o que precisava ser resolvido. E aí a gente vai descobrir que a gente dorme com o inimigo, quando alguém que deveria me ajudar a corrigir os meus defeitos me acusa dos erros que tenho. Então a vida não se resolve em acusações, a vida se resolve em conversa. E a verdade do texto que está querendo revelar para nós é o seguinte: Golias tem a mesma medida, Golias tem o mesmo tamanho, mas a gente está tão abalado emocionalmente que a gente percebe que parece que ele cresceu, mas não é ele que cresceu, fomos nós que demos espaço demais para ele. Amo Jesus! Sabe, paga o jiu-jitsu, paga o judô, com 12 tu aguenta, com 18 já não está dando mais para tu, e o pior que tu que formou esse monstro. Começar a ideia de... É como o moço chega para Eliseu e fala assim: a escola está pequena, a gente precisa ampliar. Ampliar dá trabalho, mas viver no aperto também dá. Você só precisa escolher o que é mais trabalhoso. Meu Deus! É desafiador, você só precisa escolher quais são os desafios que você quer enfrentá-lo. Então, verdade seja dita, Golias quer alguém. Você está encurralado, não tem para onde ir. Render-se ou encarar. É você que vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Ou você desce para o vale e morre com honra, ou você se entrega como um covarde. É você que vai definir como as pessoas vão te ver no meio desse campo de batalha. E aí aqui eu começo a falar algumas coisas que eu queria falar com você. É nessa hora que chega Davi e ele vai ouvir o cara gritar e vai dizer: se tiver de alguém que possa vir pelejar comigo. Davi não vai de pronto para a tenda do rei. Davi começa a andar no meio das companhias de Israel e observar que eles estão com a moral em baixa. Davi vai fazer um censo. Qual é o censo? Davi pergunta: o que estão dando para quem vencer?
Davi não quer entrar nessa guerra por entrar, ele quer saber qual é a recompensa que ele vai ter se ele vencer. Alguém diz para ele assim, ó, o rei disse que se matar o cara tem riqueza. Então, riqueza. Anota aí, riqueza. Aí Davi andou e perguntou, estão dando o que para que vencer? Estão dando a mão da filha do rei em casamento. O cara que matar o cara fica rico e casa com a filha do rei. Espera aí. Então vamos lá. Deus mandou um profeta lá na minha casa, capítulo anterior, e falou para mim assim, tu serás o próximo rei de Israel. Jesus. Às vezes Deus fala umas coisas com a gente, que a gente fica perguntando como é que isso vai acontecer. Não? Ou não? Desse jeito. Tem hora que às vezes quando alguém me entrega umas profecias, eu fico falando assim, o cara errou, era para o cara do lado, não era para mim. Porque quando eu começo a pensar na profecia e olhar para a minha realidade, parece que ela nem combina. Não tem nexo. É umas palavras assim muito loucas. Eu me lembro de uma que eu ouvi uma vez, que quando o culto acabou, eu comecei a chorar. Porque o cara falou assim, prepara homem, sou eu teu Deus, e eu vou te levar para voar no pássaro de asa de ferro. Vou andar de avião. Quando o culto acabou, eu estava a quase 14 quilômetros da minha casa, na época que a van era 50 centavos, eu não tinha 50 centavos para voltar para casa, eu tinha que ir a pé para casa. Como é que Deus fala com um cara que vai voltar a casa para pé, que não tem 50 centavos para pagar uma van, que esse cara vai andar de avião? Parece que não combina. É mais ou menos um profeta chegar lá na tua casa e falar assim, tu vai ser o próximo rei de Israel. Eu não tenho moral nem em casa. Eu estou tomando conta de umas ovelhas aí que ninguém nem quer tomar conta, porque essas ovelhas que deram para eu tomar conta aí é malhada, elas não têm valor nenhum. Como é que um cara que, pior, fizeram uma reunião e nem me convidaram para a reunião, só me convidaram porque o profeta entrou aqui, olhou todo mundo e perguntou, falta mais ninguém? Não, falta. Esse é o pensamento, mas deixa eu caminhar com o pensamento aqui, porque se Deus falou para o profeta, vai lá na casa que eu escolhi um rei, Deus sabia que o menino não estava na casa, Deus sabia que o menino estava no campo. Se o negócio era entre Deus, o profeta e o menino, por que Deus mandou na casa e não mandou no campo? Jesus. É isso, Jesus! Parece que é meio sem nexo, cara. É Deus que quer levantar um rei, que achou um rei, que escolheu um rei, aí vem Deus falar, Samuel, tá lá no campo tomando conta de ovelha, vai lá, pega o óleo, joga na cabeça dele e fala com ele que ele vai ser o próximo rei. Deus faz o profeta onde o menino não está, faz o profeta olhar para a gente e se equivocar, certamente é o rei, certamente é o rei. Eu não estou aqui não. Aleluia! Revelando para mim que ele não conhece a família e nem a casa, porque se ele conhecesse a família e a casa, ele saberia que não estava todo mundo lá. Ele só pergunta quando vê todo mundo e Deus reprova, ou das duas uma, eu estou louco ou Deus não mandou eu vir aqui. Porque ele falou que o rei estava aqui, pô. E eu olhei todo mundo e todo mundo Deus negou. Acabou o menino? Não, tem um, está lá no campo, manda chamar. Aí a pergunta é, por que Deus não mandou ir no campo e mandou na casa? Porque o primeiro lugar que as pessoas precisam reconhecer o seu ministério não é lá fora. É dentro da sua casa. E chamar Davi para ser rei, o primeiro lugar que Deus quer que reconheça o ministério de Davi não é na rua, é dentro. Então não espere que as pessoas te vejam como um homem de Deus e as pessoas que convivem com você não te enxergam dessa forma. Aleluia! Eu ainda hoje falava com uma pessoa mais cedo. Eu dizia assim, se o Espírito Santo é uma pessoa, e se essa pessoa habita em mim, eu não posso usar dela somente o poder dela. Eu também preciso aderir ao comportamento dela. Então, gente que diz que tem o Espírito de Deus, mas só usa o Espírito para língua estranha, para entregar revelação, para dizer que tem o poder dele. Então, se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu só não posso usufruir do poder dele, eu também tenho que aderir ao seu comportamento. E de verdade, se você não se comporta como uma pessoa do Espírito Santo se comporta, desculpa, você não tem o Espírito de Deus. Meu Deus! Mas deixa eu caminhar. Então Deus falou para o cara, eu fico imaginando esse Davi tomando conta de ovelha, falando assim, como é que eu chego no palácio, velho? De verdade, como é que eu viro o rei? Olha só, eu moro a 10 quilômetros de Belém capital, ou de Samaria, primeira capital. Eu sou do interior da roça.
Deus mandou um cara vir aqui na roça para falar que eu vou ser rei, tem um rei reinando, nem parente de rei eu sou. Como é que eu viro rei? O problema da gente é que a gente acha que todo problema que aparece na vida da gente vem para matar a gente, mas alguns problemas que surgem na vida da gente, eles não vêm para matar a gente. Alguns problemas que aparecem na vida da gente vêm para catapultar a gente. Eles surgem para promover a gente. Ninguém sabe quem é Davi, até Golias aparecer. Ninguém sabe quem é Davi. E como é que Davi chega no trono? Ah, Deus, espera aí que eu vou criar um problema que eles não vão conseguir resolver. Levanta um gigante. Quem é o gigante? É o Golias. Aquilo que passa, não tem para ficar, vai passar. Aí o cara grita, Saul está desviado, não quer descer no vale para brigar. O homem de guerra é Saul. Davi percebeu que ninguém percebeu, mas daqui a pouco eu falo que Davi percebeu que ninguém percebeu. Eu vejo Deus criando um problema, Davi andando no campo perguntando, está dando o que? Falaram, riqueza. Está dando o que? Mão da filha. Opa, peraí. Eu vou sair do interior, vou deixar de ser pobre, vou passar a ser rico e ainda vou casar com a filha do rei. Se eu casar com a filha do rei, eu estou mais perto do palácio, e se eu estiver mais perto do palácio, eu estou mais perto do trono. A verdade é que Deus está criando alguns problemas, não é para nos matar, é para nos aproximar daquilo que Ele já havia falado. Agora, o caminho que Deus vai fazer com que a gente trilhe para chegar no lugar do nosso propósito, aí já não é com a gente. É só se lembrar de Naum, capítulo 1, no verso de número 10. Deus tem caminhos no meio da tormenta. Então, verdade é que Deus talvez esteja te levando por um caminho de tormenta, mas no final desse caminho de tormenta, Ele tem o cumprimento daquilo que Ele já falou com você. Então, nunca, e aqui vai a primeira lição, nunca olhe para problema como aquilo que vem para te destruir, nunca olhe para problema como aquilo que vem para te matar, nunca olhe para problema como aquilo que vem para acabar com a tua paz, roubar a tua alegria. Tem problema que Deus cria, que Ele sabe que você é capaz de resolver, e a ideia de Deus é simplesmente fazer você entender. Então, para todo mundo, Golias é um problema, para Davi é oportunidade. Ser rico, casar com a filha do rei, ser rico, casar com a filha do rei e não pagar imposto. Então, que para todo mundo é problema, para Davi é benefício. Rico sem pagar imposto, casando com a filha do rei, entrando para a família real e colocando meu nome para a história. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ficar na conta de bobeira. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Agora, para viver o que Deus tem para a gente, é desafiador. A gente vai ter que encarar alguns gigantes. Então, a primeira verdade é: problemas fazem parte da vida. Nós não podemos olhar para os problemas se vitimizando, achando que vai nos destruir ou nos matar. Tem coisa que Deus está fazendo e está se utilizando do problema para nos amadurecer, para fazer a gente crescer e para nos levar para mais perto do que Ele nos prometeu. Então é tudo como eu vejo. Como eu vejo. Então, pronto, todo mundo chamava Golias de gigante. Todo mundo chamava Golias de gigante. Davi foi o único que chegou no cenário e chamou de incircunciso. Davi nunca viu Golias como gigante. Gigante é aquilo que está vendo. Eu estou vendo um incircunciso. Meu Deus! Ele está dizendo assim: quem é esse incircunciso? Incircunciso, ele está falando da circuncisão. Ele está lembrando daquilo que Abraão fez com Deus, uma aliança no 8º dia de vida, cortando a pele do prepúcio, falando sobre estar aliançado com alguém. Quando Davi olha para Golias e diz: quem é esse cara que não tem aliança com Deus de Israel para vir aqui no meu quintal e afrontar a mim? Não. Davi nunca tomou afronta para ele. Davi falou assim: quem é este que afronta os exércitos? Está no plural. E os exércitos é do Deus vivo. Então esse cara veio aqui e afrontou 2 exércitos. Ele acionou o exército do céu e afrontou a eternidade. E na terra bagunçou com o reino pecado. Ele afrontou os exércitos. O exército de Deus e o exército de Saul. Quem é ele para vir aqui e fazer essa afronta e achar que isso vai ficar... Cara, Davi é tão inteligente que eu fico assim, pasmado quando eu olho para esse capítulo aqui. Porque, primeiro, que Davi não vê como todo mundo vê. Então, se você quer ser um vencedor na vida, você não pode enxergar como todo mundo enxerga. Você precisa parar e ver que a vida depende da forma com que eu vejo. Por exemplo, a gente pode ver a mesma coisa e ter interpretações totalmente
diferente. Por exemplo, eu não sei se você já viu, e um dia eu estava andando com a minha esposa no carro, e no carro da frente tinha um adesivo. Eu não sei se você já viu esse adesivo. São dois noivos dentro de dois retângulos, e embaixo escrito assim, Game Over. Alguém já viu esse adesivo? Já viu? Um noivo e uma noiva, aí tem um quadradinho assim, eles estão separados, e embaixo está assim, Game Over. Eu falei para minha esposa assim, cara, o que esse cara quer dizer quando botou esse adesivo aí no carro? Aí ela olhou para mim e falou assim, ele está dizendo que a vida acabou, fim do jogo, Game Over. Eu falei, é mesmo? Foi, tu acredita que eu olhei para o adesivo e eu quis dizer que esse cara está dizendo para mim que ele agora é responsável? Ela, como? Casou, a brincadeira acabou. É o mesmo adesivo, só vai depender de como a gente... Jesus! O gigante é o mesmo para todo mundo, mas todo mundo vê o gigante ter medo. Davi lembra que o gigante não tem aliança com Deus para entrar no quintal dele e afrontar. Não tem aliança com Deus, como é que eu vou me submeter a viver subjugado por alguém que grita que não tem aliança com Deus que eu tenho? Está errado, porque tudo depende da forma com que eu... Poxa, eu vou me lembrar, cenário é o mesmo, tá? Cenário é o mesmo. O moço acordou de manhã, abriu a janela e deu um grito. Ai, meu senhor! A gente vai morrer. Vamos cercar! Quem está aí? O rei da Síria. Descobriu que tudo que ele trama contra Israel, o Senhor revela para ti na tua câmara de dormir. E por isso os planos dele são frustrados. Agora ele vai... O profeta não foi nem na janela. O profeta não foi lá para averiguar e perguntar, deixa eu ir lá para ver como é que está lá fora, para ver se o que tu está falando é verdade ou não tem exagero. O profeta não foi nem lá tomar conta para saber se o que o moço estava falando era verdade. O profeta simplesmente fez uma oração, Senhor, abra os olhos do moço para que ele... Então o cenário é o mesmo, que vai depender da visão de quem está no ambiente. Tem moço vendo cerco lá fora, tem moço vendo morte lá fora, tem moço vendo dizendo a vida acabou, mas tem alguém que se comporta como o profeta no mesmo ambiente dizendo, se você abrir os teus olhos, você vai ver que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles estão braço de carne, mas conosco está a mão do Senhor, e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu carros e cavalos que cercavam a casa do... Glória a Deus! O cenário é o mesmo, um vai ver morte, o outro vai ver livramento, um vai ver exército da terra, o outro vai ver exército do céu. É o mesmo cenário. É Deus. O problema é visão e mentalidade. O profeta vai descer da caverna, porque Deus secou a fonte e falou aqui, não sai mais água não. O corvo também nem vem mais aqui. Desce lá, vai para Serepta, que é de Sidom, tem uma viúva lá. Ela vai te sustentar. Pô, a situação da viúva está perto do profeta. O profeta está comendo carne. O profeta está comendo pão fresco. E tem um ribeiro passando na porta da caverna. O profeta tem pão, tem carne e tem água. A viúva tem um pouco de farinha. Que ela está catando graveto para fazer a última. Oh Deus! Aqui é o problema, porque o cenário é o mesmo. A mulher vê falta, escassez e morte. O profeta no mesmo cenário diz, a farinha da panela não acaba, o azeite da botija. Jesus! O cenário é o mesmo, o que mudou foi o posicionamento. Porque a gente precisa ter maturidade suficiente para entender quem somos no meio das nossas adversidades. Opa! O meu comportamento é de viúva pobre ou o meu comportamento é de profeta? Ou o meu comportamento é de moço ou o meu comportamento é de profeta? Porque não vale, não cabe dois tipos de pessoa. Ou você é osso ou você é profeta. Você precisa definir quem você quer ser. Um osso morto esperando uma palavra e um vento soprar. Uma viúva pobre dizendo a mentalidade dela é tão raquítica que ela vai dizer eu vou comer e vou morrer. Ou você vai
vai ser um profeta que vai olhar para o que está acontecendo e dizer, isso aqui é o que você está vendo naturalmente, mas o que eu vejo pela fé não é o que você está. Quando a gente se move pela fé, a gente precisa compreender que o que me move a crer não é o que eu vejo, é o que eu... Porque nem sempre eu vou ver, mas sempre eu vou precisar crer. Nem sempre eu vou ver, mas sempre eu vou precisar crer. Nem sempre eu vou ver o que me impulsione, nem sempre eu vou ver aquilo que me dá força, nem sempre eu vou ver aquilo que me motiva, nem sempre eu vou ver aquilo que eu penso que Deus haveria de agir ou fazer, mas sempre eu vou precisar crer naquilo que eu ouvi de Deus. Então Davi, ele me dá algumas lições. A primeira delas é ver nos problemas oportunidades. A segunda delas é enxergar diferente de todo mundo. Eu não sou todo mundo e minha mãe já dizia. Então, às vezes a maior dificuldade, eu me lembro porque às vezes a gente precisa aprender a exercitar a fé. Eu me lembro de um dia que eu falei para os irmãos lá na igreja, nós vamos fazer um culto lá no monte. E nós vamos subir com tudo, guitarra, gerador, vamos subir e fazer um culto lá em cima. Quando foi 2h da tarde, alguém olhou o clima tempo e falou assim, pastor, vai chover. Eu falei, hoje não vai chover não. Pode subir com tudo e aprontar tudo que vai ter culto lá no monte. Aleluia! Aí o outro falou assim, pastor é doido mesmo, né? Sabe mais que a Maju. Falei, não, é porque Deus colocou no meu coração que eu tinha que orar e eu vou orar e a igreja vai orar comigo, nós vamos subir e não vai chover. Aleluia. E não choveu. Glória a Deus! E aí a gente vai vivendo, vai caminhando, vai aprendendo. O primeiro culto lá no terreno que você montou a tenda, eu aluguei 1000 cadeiras. Aí os obreiros foram arrumar, o outro falou assim, vou botar só 500, quando for chegando a gente bota a cadeira. Eu falei, bota as 1000 que vai faltar a cadeira. Aí o outro falou assim, não, vamos botar 800, a gente deixa 200 guardado, o pastor não precisa nem saber. Quando chegar, a gente vai botando gente. Aí eu falei assim, vocês vão ter 2 trabalhos, o de ficar na correria na hora que o culto começar, de ficar botando cadeira para a gente que vai chegar. Eu estou falando que é para botar 1000 cadeiras e não vai dar. Se eu aluguei 1000, eu aluguei 1000 porque eu acreditava que Deus ia enviar 1000. Eu não estou aqui caminhando por qualquer outra coisa, eu estou em oração. Aí quando chegou o culto, tinha 1285 pessoas. Aí eu falei assim, eu falei que ia faltar cadeira, vocês não creram. Porque o problema da gente, irmão, é fazer com que as pessoas que estão do nosso lado acreditem na visão que Deus deu para nós. Você precisa acreditar naquilo que Deus falou com você. Você não pode caminhar por aquilo que você está vendo, porque o que você está vendo nem sempre vai te motivar. Você precisa caminhar por aquilo que você acredita. Então, aqui começam alguns problemas e eu queria caminhar para terminar. Davi chega no cenário, pergunta o que vão dar, você lembra, né? Riqueza, isenção de imposto, que a mão da filha vai casar com a filha do rei. Aí, os seus irmãos viram Davi andando no meio do campo, e Eliabe, seu irmão mais velho, olhou para ele e falou assim, eu conheço a presunção do teu coração e a intenção dele. Aí olha a fala do Eliabe para Davi. A quem tu deixaste as poucas ovelhas no deserto? Onde estão as ovelhas? Deserto. Então vamos lá. Fizeram uma reunião para ungir um rei e não me convidaram. Mas Deus confirmou o meu ministério. Falou que eu ia ser. Eu estou aqui trazendo quentinha. Eu levo um queijo de leite na ida e trago mensagem na volta. Davi é um office boy do pai. Porque ele tem que levar queijo de leite para os irmãos e na volta da notícia de como está a guerra. Então Davi vai lá, entrega para o oficial para agradar, leva aos irmãos e volta para casa. Essa é a rotina. Leva pão, queijo e leite. Nesse dia Davi ouviu a afronta, começou a perguntar, estão dando o quê? Estão dando o quê? Estão dando o quê? Davi falou, minha oportunidade chegou. Minha vida agora muda. O mais velho olhou e falou assim, tu é presunçoso. Como quem diz, homem de guerra aqui. E tu, cuida de ovelha. Insignificante. Onde é que elas estão? Volta para lá. Ele
é o teu lugar. Então, vamos lá. Quem quer vencer na vida precisa compreender que problemas fazem parte do processo que nos impulsiona a chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Quem quer vencer na vida precisa aprender a enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente dos demais. Onde todo mundo vê gigante, já Davi vê incircunciso. Então Davi enxerga diferente de todo mundo. Agora, uma coisa que quem quer vencer precisa aprender a fazer, a minha mãe dizia que de vez em quando eu fazia ouvido de mercador. Só que quem é antigo conhece essa expressão, né? Ouvido de mercador. É o cara que ouve, mas não dá atenção. Ele não está nem aí. Só que além de ouvido de mercador, quem quer vencer em alguns momentos vai precisar aprender a lidar com humilhações sem responder com palavras, mas apresentando resultado. Então como funciona? O que é ouvido de mercador? O cara está mandando eu voltar para o deserto, o cara está dizendo que eu não sou homem de guerra, ele está me inferiorizando, ele está me menosprezando, está dizendo que eu não sou capaz. Agora que loucura, o cara que está dizendo que eu não sou capaz está aqui há 40 dias ouvindo um grito e nem para dizer eu vou. Não, nem para dizer eu vou ele diz, mas o cara de guerra é ele. E eu é que sou o cara presunçoso. Os caras frouxos estão aqui há 40 dias ouvindo um grito e não faz nada. Eu ouvi o grito e decidi me posicionar e o cara fala que eu tenho que voltar para o deserto e morrer lá. Aí Davi não dá ouvido para o cara, passa batida e ele chega lá na tenda do rei. Quando ele chega na tenda do rei, ele fala, rei, ó a fala do Davi, poxa, ô rei, descansa teu coração. Ele diz assim, ó, teu problema acabou, irmão. É o que Davi está falando? Ô rei, descansa o teu coração e não ocupe mais ele com esse cara. Meu Deus. Está comigo. Resolvo. Quando ele termina de falar, o rei olha para ele e diz assim, tu ainda é moço, filho? Tu não pode não. Eita, Jesus. Ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Poxa. Meu Deus. É, irmão, de verdade, quem aprendeu a suportar humilhação e menosprezo dentro de casa, quando ouve na rua, não faz diferença? Tu acha que a primeira vez que tem alguém desacreditando do menino, o primeiro a desacreditar do menino foi o pai. Fizeram a reunião e ele não chamou porque o pai não viu nele capacidade de ser rei. Ele se humilhado, e gente não vem em incapacidade, eu estou acostumado. O papai olhou para mim no dia da reunião que tiveram lá em casa, nem lembraram de mim. Se o profeta não pergunta se falta alguém, até alguém tinha me chamado. Eu estou aqui andando no campo de batalha, meu irmão mandou eu voltar para o deserto, falou que o deserto é meu lugar, mas eu recebi uma promessa de Deus quando esse profeta tacou a gente na minha cabeça. Esse Deus falou que eu ia ser rei. Então a vida vai te dar opções. Qual a opção? Dar ouvido às pessoas que não acreditam em você e morrer no deserto, ou acreditar no que Deus tem para você, entendendo que tem um trono te esperando. É você que vai definir aonde você quer terminar a sua vida. É dando ouvido a gente pequena, medíocre, que tenta te inferiorizar, te menosprezar, dizer que você não é capaz, ou você deixa entrar aqui, sair aqui, faz ouvido de mercador. Eu sei que dói. Eu estou falando assim, parece que eu sou insensível. Não, eu sei que dói. Tem hora que a gente ouve algumas coisas de parente da gente, de gente que dorme com a gente, de gente que está do lado da gente, que machuca a gente. Mas a gente não pode parar porque alguém liberou uma palavra que machucou. Essa geração mimizenta de agonia. A gente precisa levantar a poeira e fazer o que Jesus falou. Chegou na casa, não te recebeu, sacode a poeira e segue em frente. Uma outra casa vai te receber. Se alguém não acreditou, alguém vai acreditar. É eu que não posso me inferiorizar e descredibilizar. Porque assim, tem uma galera que tem um espírito de autocomiseração fora do comum. Ele se inferioriza, ele não precisa de ninguém para desmotivar ele. Ele é o próprio desmotivador dele. Irmão, assumir quem eu sou em Deus não é soberba, não é arrogância, não é presunção, é saber quem eu sou. Por exemplo, você chegar aqui e falar assim, o irmão prega. Não, dou uma palavra. Não, eu prego, eu não dou uma palavra, eu prego. Se você olha para você e se vê como alguém que dá uma palavra, é o problema seu. Eu sei quem eu sou, eu não posso dizer para você que sou humilde quando eu não assumo quem eu sou. É tu chamar um cara para ir na tua casa, te dar um orçamento. O irmão é pedreiro? Não, eu jogo uma massa na parede. Se a gente já tem problema com o pedreiro, o cara quer dizer que é humilde, só joga. Eu não quero quem joga massa em parede. Se eu quisesse quem joga massa em parede, eu mesmo jogava. Eu preciso de um pedreiro. Entrar na minha casa para dizer que é humilde, é
Não confunda saber quem você é com Aleluia! soberba. Não canto, não, gosto de adorar. Adorar qualquer um adora. Eu também adoro. Cantar eu não sei não, mas adorar eu sei. Mas quando alguém pergunta se canta, é porque querem um cantor. Quando alguém chama um pedreiro, não quer um tacador de massa em parede. Quer um pedreiro. O irmão mecânico não, eu mexo. Se eu quisesse um curioso, eu não ia na tua oficina. Então as pessoas parecem que gostam de demonstrar uma falsa humildade, não reconhecendo quem elas são. Davi sabe quem é e o potencial que tem. Então ele não está dando ouvido para o irmão que diz que não pode. Jesus! Tá, nem aí pro que o pai fez. E quando o rei falou, assim, tu conhece Golias, tu não sabe quem eu sou. Deixa eu falar pro senhor que eu tenho uma história que tu não conhece, mas eu sei quem eu sou. Como assim? Eu não posso ir, que ele é homem de guerra. Eu não sei quem ele matou. Eu estava tomando conta de umas ovelhas no campo. Fala pro senhor. De vez em quando lá no campo tem uma batalha. É isso. Estou lutando com gente não, mas vem um urso assim. Tentar pegar. Matei. Fala pro senhor até que um dia veio um leão. Pegou uma ovelha, estava na boca do leão. O que você fez? Corri atrás dele. Como é? Corri atrás dele. O que você fez? Peguei ele pela bala. Falei, aqui não. Meu Deus! Arranquei a ovelha da boca dele. E o leão tá morto. E eu tô aqui para falar pro senhor que eu tenho história e o senhor precisa respeitar ela. Enquanto eu estava lá. Obrigado, meu Deus, obrigado. O campo forja a gente, irmão. O campo prepara a gente. Sabe essa ideia de gente dentro de igreja que diz, eu estou fazendo e ninguém está vendo, eu estou fazendo e ninguém está reconhecendo, eu estou fazendo e ninguém olha para mim. Isso não é motivo de fora não, isso é motivo para continuar fazendo, até porque a gente não precisa fazer nada para ser visto. A questão é que daqui a pouco vai surgir um gigante que não é qualquer um que enfrenta. E alguém vai dizer, tem que resolve. Ninguém me viu não, estava no campo um maior tempão trabalhando. Ninguém me reconheceu, ninguém sabia quem eu era, ninguém tinha me visto lá. Mas agora tem um gigante gritando aí que ninguém tem disposição para encarar. E quando eu disser que eu encaro, alguém diz, não pode, por quê? Eu estava no campo tomando conta de urso e de leão. Quando eles entraram, deixa ninguém dizer para você que você não pode, não deixa ninguém dizer para você que você não é capaz, não deixa ninguém dizer para você que você não consegue, não deixa ninguém dizer para você que você é insuficiente. E de verdade, não se comporte como alguém que sofre de autocomiseração. Olha a minha casa, olha a minha família, olha de onde eu vim. Eu não tenho possibilidade nenhuma. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, Jesus amado. Quer vencer na vida? Aprenda a ver diferente de todo mundo. Pare de achar que esse problema vai te matar, que vai acabar com você. Ele está te promovendo. Coisa linda. Estou trabalhando e ninguém está vendo. Tranquiliza. Vai chegar uma hora que alguém vai precisar do teu serviço. Porque tem gente no palácio que não está adestrado para a guerra, mas o campo está te forjando. Vai chegar uma hora que vai ter um problema que tem gente do palácio que não resolve, mas quem estava no campo trabalhando tem disposição para resolver. Eu vou. Davi o rei falou, eu vou. O rei bota minha armadura, Davi dá não, que eu não sei trabalhar com isso não. Deixa eu trabalhar com o que eu sei. Pegou suas pedras, suas fundas, pegou seu cajado e desceu. Quando ele desceu, o gigante riu. Eu sou um cão, cara. Tá achando que isso aqui é brincadeira? Isso é guerra de nação, amigo. Ô irmãozinho, deixa eu falar para todos.
tu vai morrer hoje, teu povo vai ser escravo, teu rei vai me servir. A responsabilidade de todo mundo está no ombro do Davi. Meu Deus. Aí o gigante ri e... eu sou algum cão, cara, para que tu venha ali com um pau e pega? Hoje mesmo arrancaria a tua cabeça, Jesus! e daria a tua carne às aves dos céus. Ei, Jesus É falando amado. Golias, um menino pequeno, franzino, incapaz. Mas não é a primeira vez que Davi está sendo interiorizado, não, gente. Ele ouviu na casa dele que ele não era capaz, ele ouviu o irmão dele falando que ele não era capaz, ele ouviu o rei dele falando que ele não era capaz. O gigante é só mais um que não sabe quem eu sou, pô. Mas eu gosto disso aqui, irmão. Por exemplo, se eu for alugar uma casa e eu não tiver nome, ou a imobiliária exija de mim um fiador, você sabe qual é a função do fiador? É pagar caso eu não pague. Então, vamos lá, eu vou alugar uma casa, está lá na imobiliária, eu não tenho nome, ou a imobiliária me exigiu um fiador. Então, o senhor é o meu fiador. Se eu não pagar a dívida, Eu tenho que pagar. ela é sua. Beleza? Eu imagino Deus sentado no trono. Eu imagino. Aí, Davi já venceu o pai, né, que falou, nem chamou para reunião. Não acredito nesse cara, não. Ele não tem como ser rei. Venceu o irmão, que inferiorizou e disse que ele tinha que morrer no deserto. Davi falou, mas eu acredito que tem um trono para mim. Aí ele entrou na tenda do rei, o rei, ele falou, não, eu matei um leão, aqui tu não viu, mas eu estou trabalhando um tempão, aqui tu não sabe o que eu estou fazendo. Quando ele desceu no vale, o Golias falou que ele era menino e que veio com pedra e pau, achando que era brincadeira de criança. Aí, quando Golias terminou de falar tudinho, Davi falou assim, não, eu vou a ti. Em nome de... Poxa, Tu és fiel, fiel. inteligência, Davi arrumou um fiador com a bronca dele. Eu vou a ti em nome do Senhor. E Davi morre lá no vale. Quem ele morre? Deus. Porque Deus é o responsável da Eita! Então, se Davi morre, ele é mãe de quem? Eu acho que Deus estava no céu sentado no trono e falou assim, vamos ver esse menino lá. Olha lá, vote em nome do... Volta a fita para eu ouvir de novo. Senhor dos Exércitos. E em nome de quem? Em nome de Então quer dizer que se ele morrer, e se ele perder a vergonha, a gente vai ter que estar nessa guerra. Peraí, e dá para entender que Davi não tem condição nenhuma de vencer, mas ele trouxe Deus para a guerra dele. De uma forma totalmente doida. Ele falou, não sei que eu não tenho capacidade nenhuma de vencer. Estão me humilhando até aqui, até o gigante está rindo na minha cara. Deixa eu fazer um negócio. Sozinho eu sei que eu não tenho capacidade não. Mas se Deus entrar comigo nessa guerra... Aí Davi dá um grito, eu vou a ti, não é com pau e pedra. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus. Santo Deus. Algumas guerras, algumas pessoas estão vencendo porque elas estão entrando achando que elas são capazes de fazer alguma coisa. Reconhecer quem eu sou não é soberba, mas admitir que eu dependo é humildade suficiente para saber que eu não posso vencer algumas guerras sozinho. Se não for Deus. Não é porque é o meu amigo, se não for Deus. Não porque eu tenho alguém lá que, se não for Deus. Ah, porque falaram, se não for Deus. Ah, porque alguém vai puxar, se não for Deus. Tem hora na vida que a gente precisa entender. Deus me deu habilidades e eu sei quem eu sou nele, mas de verdade, se ele não estiver comigo, eu vou passar vergonha. Davi está falando, Deus, se tu entrar comigo, eu tenho aliança contigo, eu tenho uma aliança comigo. Se eu perder, tu perde, mas se eu ganhar, teu nome vai ser glorificado. Deixa eu te falar um negócio, Deus não faz nada para ser visto. Tudo que Deus faz para ser glorificado.
Ah, eu estou na guerra e cadê Deus? Eu não estou vendo Deus. Ele está dizendo, não é para me ver mesmo não, é só para entrar na guerra. Porque o que eu vou fazer não é para você me ver, o que eu vou fazer é para você me glorificar. Então fique em pé comigo, por favor. Já passei 13 minutos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a tua palavra, Senhor. Tem muita coisa aqui, tem quase 21 características de um campeão. Todo mundo aqui quer vencer, mas se a gente não se comportar como um vencedor, se você não se trajar como um vencedor, usando as tuas forças e as tuas ferramentas, mas confiando que Deus está com você, deixa não, irmão. Deixa não. Permite não. Permite que as pessoas venham menosprezar ou inferiorizar aquilo que Deus tem para você. Acredita no que Ele falou contigo. Confia na palavra que o céu liberou para você. Como Deus vai fazer para você chegar, não é problema meu não, irmão. Eu só tenho um dever: me manter fiel e acreditar no que Ele falou. Agora, o que Ele vai fazer para fazer eu chegar onde Ele disse que eu chegaria, não me cabe não. Porque a gente ouve as promessas de Deus e fica perguntando como é que eu chego, como é que Deus vai fazer. Aí tu começa a pensar como é que vai ser, você acaba desistindo porque tu está vendo um montão de desafio, Jesus, obstáculo. A gente às vezes conversa com gente que é ruim, irmão. Moisés falou assim: 10, vem cá, 12 espias, vai lá, dá uma olhada na terra para mim, mapeia ela e traz novidade da terra. Aí foi lá, 12 espias, voz da maioria, 10, não é nem meia, é 10. Poxa, 98% dos caras que foram, chegaram para Moisés e falou assim: tem gigante, dá para nós não. Nós, só que o povo gafanhoto perto deles. Ei, grande demais. Não é para mim não. Josué e Caleb olham e falam assim: eu vi um cacho de uva que 2 homens não aguentavam carregar. Eu vi o mesmo gigante que você viu, mas eu vi um fruto naquela terra que vocês não atentaram. Vocês só olharam para o gigante. Qual é o problema da gente? É que a gente quer vencer, mas a gente não foca no resultado. A gente foca nos desafios para chegar ao resultado. Por que Josué e Caleb está dizendo: a terra é nossa, possuamos-as, prossigamos e conquistemos? Tomamos-as? Vamos lá, te vence. Por quê? O que eu vi lá, eu nunca vi em lugar nenhum. Gigante, eu sei que tem. Mas o que move Josué e Caleb não é a visão de 10, é a visão de 2. Aleluia. 2 que olham para resultado. Meu Deus. Eu vou tentar simplificar isso aqui. A pessoa entra na faculdade, 5 anos, né? Poxa, vai demorar 5 horas. Eles vão passar do mesmo jeito, mas tu entrou na faculdade assim, né? 5 anos, poxa, vai demorar pra caramba. Caramba, olha só. Estou acordando 4 da manhã. Poxa, trabalhando até às 5. E indo para a faculdade, dormindo para meia-noite, tem trabalho para fazer, um desespero fora do comum. Está levando 1/3 do meu salário. Aí o que eles fazem? Para, porque ele está vendo a hora que ele está acordando, a hora que ele está indo dormir e o que está levando agora. Só que quem foca no resultado é: se daqui a 5 anos eu tiver formado, a minha pretensão salarial é 3 vezes maior que eu ganho hoje. Então eu tenho escolha: eu vou continuar acordando 4, ganhando menos do que deveria, Oh, meu Deus. e no final não tendo formação nenhuma. Os 5 anos vai passar. Então o que seria melhor? Sacrificar 5 anos para gozar o restante dos anos melhor? Ou viver a vida toda sacrificando? Eita, Jesus. O que acaba com o sofrimento é o sacrifício.
E o dia que você aprender que só o sacrifício vai te levar da vida de sofrimento, ou vai te livrar da vida de sofrimento, você vai aprender a sacrificar. Alguns lugares a gente só vai chegar debaixo de muito sacrifício. É menosprezo, é humilhação, é descrédito. Mas eu me forjei para vencer. Quem se forjou para vencer não está olhando o obstáculo. Quem se forjou para vencer está... Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Eita, que glória! Não vou mais pegar esse trem lotado, não. Vou ter meu próprio escritório. As coisas vão ser melhor daqui a 5 anos. Então a gente trabalha com projeções. Nem tudo que eu quero eu vou ter agora. Mas o que eu quero ter amanhã depende das coisas que eu faço. Então Davi está dizendo, se eu quero reinar, se eu quero fazer o meu nome entrar para a história, eu sei que eu não vou assumir o trono agora, mas eu já vou começar a marcar território. Saber quem sou eu. Quem conhecia Davi antes do gigante? Nunca menospreze o urso e o leão do campo que ninguém viu, porque é o urso e o leão do campo que está te habilitando para matar o gigante. Que se tu nunca tivesse matado o urso e o leão do campo, tu não teria currículo para conversar com ele. Então, nada do que você está fazendo ou passando está sendo em vão. Deus está te preparando para quem vai fazer. Então você precisa se enquadrar no que Deus vai fazer. Então caminhe avançando, entendendo que Deus está trabalhando em favor da sua vida. E ninguém sabe quem eu sou enquanto eu estou no campo. Mas quando chega o Golias do vale, todo mundo sabe quem eu sou. E aí tem até música. Ninguém sabia nem quem eu era. Agora estão cantando música para mim. Saul matou seus milhares. Davi matou seus 10 milhares. Davi está andando na cidade ovacionado. Cara, tacou a pedra, acertou na cabeça. E o gigante? E o gigante? Só que Davi foi lá, pegou a espada e arrancou a cabeça. Dá uma oportunidade para levantar de novo, não? Aleluia! Pegou a cabeça, e o texto diz que ele pega a cabeça, levanta a cabeça e mostra para todo Arraial. Ele está lá no meio do vale. Aleluia! É porque tem tanta coisa no texto que a minha mente até ela esbola na hora que eu quero falar alguma coisa, porque eu estou tentando resumir tudo que eu quero falar. Porque eles estão no monte. A batalha foi no... Se Davi sai da tenda de Saul com a armadura de Saul, quem saiu da tenda não foi Davi. Quem saiu da tenda foi... Se ele desce para lutar com a armadura, quando ele mata o gigante, quem matou o gigante não foi? Porque tem gente que vai se aproveitar do que você tem para colher os frutos daquilo que você está plantando. Não deixa de usar você para chegar em algum lugar, não. Seja você, lute com o que você tem, trabalhe com o que Deus te deu, use a ferramenta que Ele te confiou. E no final é só levantar a cabeça e mostrar para quem não acreditou que você está aliançado. Que Deus te abençoe. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Espere em Deus voltar. Quantas quintas, profeta? 6. Era 4, Vasco. Já aumentou? Então tá bom, vai dar certo. Obrigado pelo carinho. Pastorzão, obrigado. Deus abençoe. Aleluia.